Após o Rio São Paulo de 55, Julinho Botelho é contratado pela Fiorentina da Itália. Podemos até ver aqui fotos dessa passagem tão brilhante do Julinho, passagem de 3 anos pelo clube italiano. Aí eu até já pergunto para o Carlos. Ele foi, inclusive, campeão italiano em 56 e vice-campeão europeu em 57. Como foi essa passagem pelo futebol italiano, Carlos? Assim, não existia muita informação, né? Então, saiu da Portuguesa, contratado pela Fiorentina, né? E, assim, chegou lá, é uma novidade, né? Porque não existia informação, as cidades, conhecia, lógico, história, Firenze, Florença, né? Então, mas do clube, não tinha essa história. E a Fiorentina, é um time que não é o grande da Itália, né? Nunca tinha sido campeão italiano. Então chegou em 55, o primeiro ano deles, que disputou a temporada 55 e 56, foi campeão italiano, né? Com 11 pontos na frente do Milan. 55 e 56 disputou a Copa da Europa, foi vice-campeão, que perdeu para o Real Madrid, porque o Real Madrid tinha, como o Real Madrid tinha sido campeão um ano antes, eles podiam disputar a final no estádio deles, foi uma partida só no estádio deles, né? A Fiorentina teve melhor resultado em todas as eliminatórias para os outros clubes, né? Mas perdeu, e com um gol de pênalti que, assim, estava 1 metro fora e o juiz deu pênalti. Então, em 57 foi vice-campeão de novo, quer dizer, então tem campeão italiano, 2 vezes vice e um vice-europeu, então, quer dizer, por isso que ele marcou essa história da Fiorentina, né? Porque nunca mais existiu isso. A Fiorentina foi campeão de novo em 68 com o Amarildo, outro brasileiro, né? Mas não teve mais um esquadrão desse. A Fiorentina, na verdade, se tornou grande com o Julinho na Fiorentina. Então é por isso que ele ostenta esse nome de ser um dos melhores, né? O gigante da Fiorentina. Então isso é um orgulho, né? Que bacana. E por sinal, na Itália, ele teve uma participação muito significativa no time da Fiorentina, para o futebol italiano, mas diziam que ele tinha muita saudade do Brasil. Isso. Saudades do Brasil, saudades da cidade de São Paulo e saudades do bairro da Penha. Isso. Mas mesmo assim ele se adaptou muito bem lá na Itália. Ele se adaptou muito bem. O que aconteceu foi assim, que no primeiro ano que meu pai chegou na Itália, o pai dele faleceu. Veio a ficar doente e tudo, né? E uma das histórias que até o Cláudio Karsug conta muito, né? Que foi, ele veio pro Brasil, né? O pai estava doente, o pai estava enfermo, o pai faleceu, mas ele ainda encontrou o pai aqui vivo. Qual é o nome do pai dele? Francisco. Francisco Botelho. E encontrou, né? Meu avô ainda aqui vivo, mas ele veio a falecer. E ele voltou para a Itália. Ele foi direto, que ia jogar contra a Inter de Milão, e era um jogo assim decisivo para a Fiorentina e ganhar o título, né? O Milan estava encostando, a Inter estava encostando, se perdesse aquele jogo, poderia ser que, né, os outros times... Então era um jogo, e quando ele chegou em Milão, o técnico, que era o Fulvio Bernardini, agradeceu a presença dele, né, o profissionalismo dele, mas com a morte do pai ele o dispensou da partida. E ele falou, não, eu vou jogar pelo meu pai. E disse que foi um dos maiores jogos que ele fez na Fiorentina. Aí quando ele chegou no vestiário, realmente ele entrou em luto, né? Que aí disse que veio as lágrimas e o choro. Então, ele não permanecer mais na Itália, assim, tem a ver com o amor dele pelo Brasil, com o amor dele pelo São Paulo, pela Penha e pela mãe dele, que a mãe dele aqui, apesar dos irmãos que ele também tinha aqui, mas o filho que está sempre perto da mãe nessa hora, né? Dona Maria. Então, é uma das histórias que tem. Quando ele encerrou o contrato dele de 3 anos, que ele viu o passe dele na livre, o técnico da Fiorentina colocou o contrato na mesa, falou assim, põe quanto você quer ganhar, e assim. Aí ele falou, eu vou embora, como o Brasil não existe, como o São Paulo não tem, como a Penha não há. E voltou para o Brasil. Só não sei se Maduro se ficou legal.
E no dia 29 de maio de 58, houve uma partida entre a Fiorentina e a seleção brasileira. Por sinal, é um dos momentos mais bonitos da carreira do seu pai, que ele era para ser convocado para a Copa do Mundo de 58. Ele acabou não aceitando. Isso. Como foi essa história? Isso, ele foi convocado, né, jogou a Copa de 54 e foi convocado para a de 58. Ele na ponta direita, ele e o Joel. E só que ele estando na Itália há 3 anos, ele não achava justo. Ele falou, não acho justo eu estar na Itália fora, e um brasileiro que está lutando pelo seu espaço ficar fora. Então, ele mandou uma carta para a CBD na época, né, e que era o presidente João Avelange, agradecendo a convocação, falando que não era por não ser patriota, e sim pelo amor mesmo que ele tinha ao Brasil, que ele estava fazendo isso. Que não era o sentimento dele, era disputar a Copa, mas ele não achava justo, e com isso apareceu aí o grande Mané Garrincha. E muitos não sabem, mas em 58 era para ser Julinho Botelho titular e Joel na reserva. E justamente com essa saída do Julinho que o Garrincha teve a chance na seleção brasileira, que foi justamente quando o mundo o conheceu, o Banco das Nações. Isso, exatamente. Não é que o Garrincha estava começando em 58. O Garrincha já tinha, para o pessoal conhecer a história, o Garrincha já jogava desde 52, já tinha sido convocado para 54, foi cortado, né? Mas ele apareceu para o mundo com a recusa aí, porque meu pai só esperaria a seleção brasileira jogar contra a Fiorentina e já iria para a Suécia. Estava do lado, né? Só ia, mas ele não aceitou e voltou para o Brasil. E no caso, quando ele chegou no Brasil, ele teve proposta do Corinthians, do Palmeiras e do Fluminense. O que o fez decidir pela Sociedade Esportiva Palmeiras? Ele não achava justo fazer leilão, né? Então, o que ele fez? Ele pediu para que os clubes colocassem o contrato, o valor dentro de um envelope e a melhor proposta ele aceitaria, né? Então, ele não falaria de um para o outro. E foi assim que ele foi para o Palmeiras. A melhor proposta veio da Sociedade Esportiva Palmeiras.